Quantos acharam aqui Lucas 24, versículo 10? Digam amém. Está escrito assim: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, e relataram essas coisas aos apóstolos. Que coisas que elas relataram? Para você entender o contexto, irmãos, o que acontece? Essas mulheres foram no túmulo de Jesus, no domingo pela manhã, e quando elas chegaram lá, elas perceberam que o túmulo estava vazio. Então elas ficaram assustadas, né? E elas vieram e foram contar para os apóstolos a novidade, ou seja, o túmulo está vazio, Jesus não está lá, né? E versículo 11: e pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se então os olhos e reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Glória a Deus. Um texto um pouquinho longo, né, irmãos? Mas bem, um contexto bem propício para que a gente possa entender tudo que o Senhor quer falar conosco. Eu queria que você repetisse a oração comigo. Diga assim: olha, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração para a Tua palavra. Senhor Jesus, meu espírito está preparado para ouvir a Tua voz. Amém. Amém, irmão?
Amém mesmo? Glória a Deus, aleluia. Irmão, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto, querido, que relata o momento, ou pelo menos o dia da ressurreição do Senhor, assim como eu falei. Nós começamos lendo, querido, que as mulheres que foram até o túmulo do Senhor, ao chegar lá, viram o túmulo vazio e voltaram correndo para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, para dar a notícia e dizer: ei, o túmulo está vazio, o nosso Senhor não está lá. Sabe, querido, quando essas mulheres chegam até a casa onde os discípulos estavam, ou chegam até o local onde eles estavam reunidos, dando essas notícias, o que me espanta, querido, é que os discípulos também não acreditaram. Eles chegaram e acharam que isso era delírio. Eles ficaram espantados com aquela notícia. É isso que está a palavra do Senhor. Disseram assim: olha, e pareceu-lhes como um delírio as palavras daquela mulher, e não lhe deram crédito, não lhes deram crédito, ou seja, não acreditaram nisso. Irmão, olhe para mim um instante, preste atenção em mim, esqueça as crianças um momento, olhe para mim. Querido, não é de se espantar que esses homens não acreditaram no relato dessas mulheres. Jesus, ele dizia, querido, que ele iria ressuscitar, ele havia falado que ele iria padecer na mão dos sacerdotes. Ele havia preparado, ele já havia falado das coisas que iriam acontecer. A ressurreição já havia sido predita por ele. E por que será que na hora que aconteceu, eles não acreditaram? Sabe por quê, irmão? Eu quero dizer algo para você. Talvez é porque eles estavam andando com Jesus, ouvindo tudo aquilo que Jesus estava falando, mas talvez o coração não estava tão crédulo assim. Sabe, amado, o que me chama a atenção é que essa é a realidade de muitos de nós hoje. Porque andamos com o Senhor, conhecemos as promessas e muitas vezes não acreditamos nelas. Sabe, andamos com o Senhor, sabemos do que a sua palavra diz, mas não acreditamos, de verdade não acreditamos. Aí talvez você fale assim: ah, pastor, eu acredito sim. Será que você acredita mesmo, irmão? Será que você acredita mesmo? A palavra do Senhor diz que Ele nos deu autoridade para curar enfermos. Você tem tido ousadia para orar pelos enfermos? Eu não falo isso como uma acusação, somente para uma reflexão. Sabe, amado, até dor de barriga você ora, mas passou de dor de barriga já começa a ficar mais complicado. Não é assim? Olha, parece que existe uma tabela. Olha, dor no braço, dor no pé, dor de cabeça, dor de barriga, vai. Aí já começou, pneumonia, já ficou complicado, aí já não oro mais. Sabe, queridos, às vezes nós andamos com Cristo, nós conhecemos a sua palavra, e de verdade, irmão, não damos crédito, ou não damos o devido crédito. Você quer ver mais? Vamos parar de falar de enfermidade aqui? Quero falar sobre dízimo, por um instante. Você anda com Cristo, há promessas de Deus na vida dos dizimistas? Sim ou não? Não, eu não ouvi. Sim ou não? E qual é a promessa que há da parte de Deus na vida dos dizimistas? Fala uma aí, alguém para mim. Que vai repreender o devorador. A promessa de prosperidade, provisão superabundante, sim ou não? Então por que muita gente não devolve o dízimo dizendo que não dá para devolver? Você entende o que eu estou te dizendo? Então você anda com Cristo, você ouve a sua pregação, você ouve as palavras, mas você não acredita, irmão. Você não dá crédito para aquilo que você está andando, para a fé que você diz que tem. Você não tem de verdade. Sabe, e é por isso que muitas vezes você está vivendo, ou nós estamos vivendo, uma vida cristã mediana. E é por isso que talvez nós não temos visto manifestações como antigamente se viam. Talvez seja por isso que tem muita gente que fala que não vê mais o mover que outrora viu. Será que talvez a nossa geração não está entrando numa incredulidade?
Sabe, Jesus havia falado para aqueles discípulos que ele iria ressuscitar, e quando ele ressuscita, eles não acreditam, eles não levam fé. E a igreja está comigo, amém ou não? Amém ou não? Irmão, hoje eu quero ministrar uma palavra que vai te dar uma pancada com amor e carinho, te levar a uma reflexão, amém ou não? Esse amém precisa ser forte para eu acreditar que é um amém de verdade, amém ou não? Glória a Deus. Então, os discípulos recebem aquela notícia daquelas mulheres, e eles não acreditam, essa mulher está delirando. Ora bola, Jesus falou que ia ressuscitar. Sabe, querido, por que será que eles não acreditaram? Mas teve um que levanta do seu lugar, e ele vai no túmulo para conferir. É Pedro, o maluco, o doido, o impulsivo, o Pedro que fala demais, o Pedro que corta a orelha do outro. É o Pedro que uma hora confessa Cristo, outra hora nega. É esse que levanta, que tem atitude de ir lá, de olhar, de averiguar, de buscar a verdade. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esses crentes doidos, que, igual Pedro, que muitas vezes são rejeitados no meio cristão, são os que eu estou me apaixonando por eles. Porque o cara, ele corta a orelha do outro, é verdade, mas ele depois faz coisas extraordinárias. Irmão, não estou mandando ninguém cortar a orelha de ninguém aqui não, tá? Em nome, porque crente é maluco, irmão. Às vezes entende algumas coisas literalmente. Pastor, sabe aquela vizinha que estava me irritando? Arranquei a orelha dela. Faz isso não, hein? Pelo amor que você tem em Cristo, não faça isso. Mas Pedro, ele levantou e ele foi lá. Amém ou não? Só que isso tudo é apenas uma introdução, porque não é a palavra vai começar agora. Eu só quero te mostrar o contexto da palavra que eu quero pregar. Era esse contexto que estava acontecendo. E aí o que me chama a atenção é o versículo 13 em diante. Do que? Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Ou seja, nesse mesmo dia, que dia? Nesse domingo que Jesus ressuscitou, nesse domingo em que as mulheres foram lá, viram o túmulo vazio, nesse mesmo domingo que Pedro foi lá e confirmou que o túmulo estava vazio, nesse mesmo domingo, dois discípulos dele, não daqueles 12, mas do grupo que ele tinha, dois, resolvem ir embora de Jerusalém, resolvem pegar as suas coisas, juntar as suas malas e ir embora. E por que eles resolveram ir embora? Pela incredulidade. A notícia parecia boa demais ou louca demais para se acreditar. E que notícia era essa? Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A morte não pôde segurar o nosso Senhor, Ele está vivo. É difícil acreditar nisso. Então esses discípulos, eles pegam as suas coisas num ato de desistência e eles vão embora para um lugar chamado Emaús. Essa aldeia chamada Emaús ficava em torno de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Então eles fizeram uma caminhada. A Bíblia chama essa passagem, não é a Bíblia que chama, né? Os autores, os tradutores, alguns colocaram títulos em alguns trechos bíblicos, e alguns colocaram dos discípulos no caminho de Emaús. Eu quero mudar esse nome aqui, porque esse nome não é bíblico, o nome não é bíblico, o texto é bíblico, mas o título não. Então eu tenho autonomia para mudar, e eu gostaria de, ao invés de chamar os discípulos no caminho de Emaús, eu gostaria de chamar o seguinte: os discípulos no caminho da desistência, os discípulos no caminho da frustração. É assim que eu gostaria de chamar esse texto, intitular esse texto. Por quê? Porque eles desistiram, eles simplesmente desistiram, juntaram as coisas dele e foram embora. Ou seja, o show acabou, o sonho acabou. Jesus estava operando milagres, estava uma bênção, estava acontecendo, estava fluindo, Deus estava agindo, estava muito bom, era palavra, era pão que multiplicava, mas crucificaram o nosso Senhor, mataram Ele, sepultaram Ele. Ele disse que ia ressuscitar, foram no túmulo, Ele não está lá, disseram que roubaram o corpo dele. Então para mim o sonho acabou, eu desisto.
Vou juntar as minhas coisas e estou indo embora. Porque talvez essa fé é louca demais para mim. Porque talvez essa fé, ela é muito acima do que eu possa entender. Então eu estou indo embora. E talvez é assim que você está hoje. Você está caminhando talvez na estrada da desistência. Você está caminhando e dando passos largos no caminho da desistência. Por quê? Porque talvez a fé está louca demais para você. Ou talvez, querido, está difícil demais de acreditar nas coisas que estão prometidas nessa palavra. Você está desistindo. Porque talvez você planejou que o Senhor, Ele iria libertar Israel como aqueles homens, com um ato heróico, tirando uma espada, vencendo milhares e milhares e milhares. E como as coisas não aconteceram do jeito que você queria, e como as coisas não aconteceram no contexto que você esperava, para você não serve. E aí você desiste. Tem muita gente que é assim, irmão. Eles criam um modelo de ação de Deus, criam um modelo de ação de Deus e criam a expectativa de que Deus haja naquele modelo que Ele criou. E se alguma coisa sai dessa trilha, eles desistem da fé. Era assim que estava a vida desses homens aqui. Eles estavam desistindo, porque tudo aquilo que eles idealizaram para a vida cristã não estava acontecendo do jeito que eles queriam. Irmão, tem muita gente que desvia por causa disso. Porque chega e fala assim: ah, pastor, eu me converti, eu achei que meu marido ia converter também, já tem tempo, ele não converte, estou desviando hoje. Deus que me livre. Deus, Ele tem que agir na sua maneira. Talvez não seria melhor você entender que existe uma maneira mais perfeita, que é a maneira do Senhor? Sabe o que me chama a atenção? Por que esses homens desistiram? Olhe para mim. Por que esses homens desistiram? Porque a frustração se tornou maior do que a esperança. Eu vou repetir. A frustração se tornou maior do que a esperança. A notícia de que Jesus morreu impactou de uma maneira tão profunda a vida deles, que a notícia da ressurreição não teve efeito. E eu quero fazer algo com vocês aqui. Tem pessoas inteligentes aqui hoje, sim ou não? Sim ou não? Só quem é inteligente, diga presente, pastor. Aleluia. Preciso de um homem aqui inteligente. Pode ser homem ou mulher. Um. Valdinei já levantou correndo. Ah, você vai pegar a câmera? Uma pessoa. Uma pessoa. Gente, uma pessoa só, inteligente. Não precisa nem de ser bonito. Pode ser mais ou menos inteligente, então. Pode ser no caminho. Bom, já que ninguém... Aguinaldo, por favor. Ele já sabia que era ele. Ele já até olhou para o lado assim. Onde está o outro microfone? Deixa eu pegar aqui. Está ligado esse outro microfone, Valdinei? Você liga para mim? Testa aqui, ver se vai funcionar. Glória a Deus. O Valdinei vai colocar uma figura aqui. Aleluia. Só na água porque acontece essas coisas, né, gente? Só aqui. A gente para a palavra para mostrar figurinha. Mas você vai entender que tem a ver com a palavra, amém ou não? Aguinaldo, chega aqui perto de mim que eu não mordo. Pode colocar. O que você está vendo nessa figura, Aguinaldo? Duas pessoas quase se beijando. Duas pessoas quase se beijando. Alguém está vendo isso? A princípio eu vi do lado de cá o Darley e do lado de lá o Aguinaldo. Quem viu duas figuras aqui? Duas pessoas, quem viu de primeira? Ok, pode abaixar a mão. Quem viu a taça? Levante a mão de primeira. Oi? Você só viu a taça depois que falaram? Não, isso acontece. Isso é verdade. Amém? Tem alguém que já conseguiu ver os dois imediatamente? Ok. Aguinaldo, eu vou continuar com você. Eu ia pegar outra pessoa. Você quer continuar, meu filho?
Chamar o Darley? Então, Darley, vem aqui, por favor. Vem cá, vem. A gente vai reproduzir essa cena aqui, vem cá. Você sabe tocar a música do Titanic? Não sabe tocar Titanic, não? Camila, você sabe cantar a música do Titanic? Não? Darley, passa a próxima figura, Luiz Otávio, por favor. Darley, o que você está vendo ali? Espera aí, gente, é o Darley, calma. O que você está vendo, Darley? Fala rápido. Primeira coisa que você viu. 2 idosos e uma taça. Então, olha só. Psss. O Darley, ele viu 2 idosos e uma taça no meio. Amém? Alguém vê mais alguma coisa aqui? 2 pessoas, o quê? 2 pessoas tocando violão. Gente, só tem um violão aqui. Vocês estão vendo coisas. Vocês estão delirando. Hein? Tem uma mulher saindo da porta ali. Agora vocês viram a mulher saindo da porta? Ok. Alguém por acaso viu que o brinco dessa ilustríssima senhora também pode ser uma garrafa? Ah, tá vendo? Ok. Algo mais? Não? Eu vou continuar com os 2, amém ou não? Vamos chamar o Yuri. Yuri, vem aqui, Yuri, por favor. Principalmente depois desse novo penteado, você ficou diferente. Vem cá, filho. Ô Valesca, dá para largar, tá, filha? Porque quando você fez o voto de casamento, você fez na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, mas você não fez na calvície, não, filho. Você não se comprometeu em continuar casada na calvície. Ok? Vamos lá, Yuri. Passa, Luiz. O que você vê, Yuri? Não soprem, gente. Deixa o Yuri ver. Qual é a primeira coisa que você vê nessa foto? Coloca no microfone. Parece um pica-pau. Parece o pica-pau? Fala no microfone, as pessoas precisam te ouvir. Faz assim, ó. Segura assim, ó. Assim, ó. Fala. O que você está vendo? É um cara tocando um saxofone. O Yuri está vendo um cara tocando saxofone. Alguém está vendo algo mais aqui nessa figura? O quê? Um rosto. Você consegue ver o rosto ali, Yuri? Ali, ó. O olho ali. É mesmo? Tá vendo? Ok. Hã? Um rosto de mulher, ainda por cima. Ok. Deixa eu ver se eu chamo mais alguém aqui. Renato, vem aqui, Renato. O Gabriel apontou para você, falou assim, ó, chama ele, chama meu pai. Passa pro Renato o microfone. Passa a próxima, Luiz, por favor. Dayana, você ainda quer ver? Você ainda não conseguiu ver? O que é que você não conseguiu ver? Ah, é aqui que está atrapalhando? Pode vir aqui, senta aqui com perninha de índio assim na frente. Não tem problema não. Renato, o que você vê nessa figura? O rosto de uma senhora, uma pena em cima. O rosto de uma senhora com uma pena ali em cima. Alguém vê algo mais nessa figura? Hein? Uma moça de perfil? Alguém está vendo uma moça jovem de perfil aqui? Sim ou não? Quem não está vendo a moça jovem de perfil? Não está vendo? Pega aqui para mim, aqui, por favor, Bruno. O pedestal. Para ficar mais explicativo, eu vou pegar aqui meu auxiliar. Olha só, irmãos. Aqui é o rosto de uma moça jovem, tá vendo? Essa parte preta é o cabelo dela. Ela está olhando para cá, ó. O olho da velhinha é a orelha dela. E essa parte de baixo do nariz é o queixo dela, é o maxilar dela. Vocês estão vendo agora, sim ou não? Não está vendo? Estão vendo? Do lado de cá está vendo, sim ou não? Sim, estão vendo? Não está vendo? A moça jovem está virada para cá, como se estivesse olhando lá para trás. A boca da velhinha, escute só.
A boca da velhinha é um colar da moça jovem no pescoço dela. Vocês estão vendo, sim ou não? Aqui, ó. A boca é o colar. Conseguiram enxergar, sim ou não? Conseguiu? Conseguiu ver, não? Daqui não dá para ver. Conseguiram enxergar a moça jovem, sim ou não? Sim? Alguém ainda não enxergou a moça jovem? Aí, irmão, depois a gente passa para vocês. Ok? Tem mais? Peraí, tem mais ou não? Tem? Então deixa eu ver quem que eu vou chamar. Quem eu vou chamar? Oi. O Dezinho tem vergonha? Ele já até regalou o olho assim, tipo, eu não, pastor. Vamos pegar uma mulher agora, vem ou não? Luana, vem, Luana, você, vem. Vem aqui, Luana, rapidinho, Luana, vem. Só peguei homem aqui, né? A próxima é você, Luana. Vai, Luiz. O que você está vendo, Luana? Uma mulher aqui, outra lá, e tem um cérebro aqui em volta. Um cérebro ou um crânio? Não, uma caveira! É isso, uma caveira e uma mulher dentro da caveira e uma fora. A mulher tá dentro? É. Aí parece que ela tá se olhando no espelho, acho que é o reflexo dela dentro da caveira. Vocês conseguem ver as mulheres aqui, sim ou não? E o crânio, conseguem ver? Ok, tem mais ou não? Luiz, tem mais? Não? Tem escrivaninha. Pode voltar, Luiz, por favor? Tem a garrafa ali, tem bastante coisas. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para os nossos voluntários aqui, por livre e espontânea pressão. Coloca a da velha, por favor. Presta atenção, essa foi a mais difícil, sim ou não? Irmãos, olhem para mim aqui. Quem aqui é pentecostal cheio do Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é pentecostal cheio do Espírito Santo? Escute o que eu vou te dizer. Sabe por que eu coloquei isso aqui para você ver? Você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com a palavra? O que tem a ver é o seguinte, irmãos. Isso aqui é um teste que se faz. E qual é a ênfase desse teste? É que você só consegue ver a segunda figura quando você se desprende da primeira. Entendeu ou não? Amém ou não? Enquanto você ficar fixo na velhinha aqui, você não vai ver essa moça jovem. Quando você esquece a velhinha desse desenho, você abre a sua mente para você começar a enxergar a moça jovem que está olhando para trás. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Volta lá um outro desenho do saxofone, por favor. Enquanto você fixa no saxofone, você não vê um rosto, ou vice-versa. Quando você só vê o rosto, você não imagina um cara tocando saxofone. Para que você veja os dois, você tem que se desligar de um para poder se fixar em outro. Amém ou não? Olhe para mim. Por que aqueles discípulos estavam no caminho da desistência? Porque os olhos deles só estavam na morte de Jesus. Entenderam o que eu estou dizendo? Enquanto você só fixa os seus olhos em um lado da história, você nunca vai enxergar o complemento ou o outro lado da história. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo fato da notícia da morte de Jesus ter impactado de maneira tão forte eles não tiveram coração, percepção, fé para entender que Jesus Cristo ressuscitou.
Só que isso acontece na vida, irmão. Eu vou conhecer o Christian. Só que antes de eu conhecer o Christian, o Leandro chega para mim e fala para mim: olha, não vale nada. O Christian não vale nada. Qual foi a informação que chegou do Christian para mim? Que ele não vale nada. E quando eu for conhecer o Christian, todas as atitudes que ele tiver, eu vou olhar pela ótica de que ele não vale nada. Então, às vezes, eu vou ter que me desprender dessa informação que eu recebi do Leandro, para eu poder enxergar um outro lado do Christian. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Estão entendendo? Sabe, querido, quantas vezes você está no caminho da desistência, porque você fixou seus olhos na dificuldade, na derrota, no difícil, no impossível, quando na verdade há um mar, há um mundo de possibilidades do teu lado, e você não consegue enxergar. Sabe, querido, talvez você só olha para o seu marido, você só olha para a sua esposa com um olhar do ruim, do olhar do que não é bom, e você não consegue enxergar o que é bom nele ou nela. Sabe, amados, às vezes nossos olhos estão tão fixos em uma direção que nós não conseguimos enxergar o outro lado. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, se a vida está difícil para você, você está no caminho de Emaús, no caminho da desistência, no caminho da frustração, ei, comece a olhar para o outro lado. Eu tenho boas notícias para você: Jesus ressuscitou, a história não acabou, não parou por aí, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa por vir. Não é o ponto final. Talvez você está enxergando o ponto final na tua vida, na tua história, no teu ministério, no teu casamento, na tua família. Ei, não é o ponto final. Tire os seus olhos do que está ruim e comece a enxergar as coisas boas, que você vai ver um milagre acontecendo na tua casa, você vai ver um milagre acontecendo do teu lado. O milagre está aqui, querido. Acredite nisso. Acredite. Sabe, irmãos, aqueles homens, eles olharam para a morte e não conseguiram enxergar a possibilidade da ressurreição. Tem muita gente que está assim, só enxerga o ruim, só enxerga o que não dá certo, só enxerga o que falhou, só enxerga o que não acontece, só enxerga o que não satisfaz. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa: tem muita coisa boa do seu lado, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa nessa igreja, tem muita coisa boa na tua família, tem muita coisa boa nessa pessoa que está do teu lado, que talvez você não enxerga, porque você só enxerga às vezes os defeitos. Está na hora de você começar a enxergar o que é bom, irmão, mudar a sua ótica. Enquanto a Bíblia diz, querido, que eles foram para o caminho de Emaús, eles começaram a ir embora, eles trilharam o caminho da desistência, porque eles não viam mais possibilidade, eles não tinham mais esperança, eles não tinham mais fé, algo havia abalado. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. A Bíblia diz mais aqui, diz o seguinte, que eles estavam indo e conversando, e eles falando: está vendo, olha, mataram o nosso Senhor, e eu achei que ele seria o nosso libertador, que não sei o que, papapá, ttt. E eles foram lamentando um com o outro, e foram caminhando no caminho da desistência, lamentando, conversando das coisas que haviam acontecido. E a Bíblia diz no versículo 15, que enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou dele. O Cristo ressurreto, o Jesus vivo, se aproxima deles, e começou a caminhar com eles, do lado deles. Mas observa que eles não enxergaram Jesus. E por que não enxergaram Jesus? Porque os olhos estavam fixos em uma direção apenas. Quantos estão entendendo, irmão? Você está entendendo? Os olhos estavam fixos na morte. Os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Está escrito aqui na palavra. Então Jesus pergunta para eles:
Que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando um com o outro? E eles então pararam tristes, eles estavam entristecidos, estavam desanimados, até que um deles chega e diz assim: você é o único, tu és o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias. Aí Jesus pergunta: quais coisas? O que tem acontecido? Aí olha que me chama a atenção, a resposta deles. Quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus, que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Então, por que talvez que eles não acreditavam na ressurreição? Porque eles andavam com Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas enxergavam Jesus apenas como um profeta. E eu vou dizer algo para você, irmão: enquanto você enxergar somente o Jesus histórico, o Jesus profeta, o Jesus político, o Jesus que fez algo simplesmente no nível natural, você nunca vai ter uma experiência com Jesus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Tem muita gente que sabe tudo da vida de Jesus, mas não tem nada da intimidade dele. Existem pessoas, querido, que conhecem a palavra de Deus de capa a capa, vira para lá, vira para cá, mas não tem intimidade, porque só tem um conhecimento intelectual. Eu quero te chamar a atenção nessa noite, que vida cristã é muito mais do que conhecimento intelectual. Vida cristã, querido, é fogo que queima no coração. Vida cristã, querido, é intimidade, é proximidade. Ele era um profeta, andaram com Jesus, ouviram os ensinamentos, viram os milagres, receberam as palavras e só o enxergaram como um profeta. Talvez você está na igreja há 20 anos e o relacionamento que você tem é com o profeta Jesus e não com o Filho de Deus, o teu Salvador. E é por isso que você tem uma vida espiritual estranha, esquisita, você não rompe. Porque o teu conhecimento não passa de um conhecimento intelectual, no sentido de conhecer a história, saber quem foi. Irmãos, eu sei quem é o Silvio Santos. Vocês conhecem o Silvio Santos? Quantos aqui conhecem o Silvio Santos? Eu conheço, eu sei quem é. Posso te dar várias características dele. Mas será que eu conheço de verdade? Eu sei tudo sobre ele, irmão. Mas eu não sei quem é ele de verdade, porque eu não convivo com ele. Eu não vivo com ele na intimidade. Então eles começaram a falar e disseram: olha, você não sabe do profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então conheciam as obras, conheciam as palavras, mas não conhecia quem era o autor daquelas obras e palavras. Não conheciam. Olha que forte. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles falam: nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Frustração. Estavam frustrados, porque eles idealizaram um Jesus que cabia dentro do mundo ideal deles. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Jesus, ele vai muito além do teu mundo ideal. Jesus vai muito além daquilo que você idealizou. Deus, ele não está preso às suas ideias. Deus, ele não se limita pelas suas e nem pelas minhas ideias. Você já viu? Tem pessoas que oram: Senhor, se tu é Deus, o Senhor vai fazer isso, isso e isso. Que isso, irmão? Isso é uma desonra. Deus é Deus fazendo, não fazendo, deixando de fazer. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus, você não é nada, nem eu. Nós não somos nada, Ele é Deus. Você já viu gente falando assim? Se tu és Deus, o Senhor vai operar isso daqui. Porque você cria um mundo ideal e você acredita que Deus, ele vai agir dentro desse teu mundo. Deus não está preso às suas ideias, Deus não está preso à sua ideologia. Ele não se limita por aquilo que você cria na tua mente. E aí esses discípulos, eles começam a falar: olha, as mulheres foram lá no túmulo. Então eles ouviram, eles estavam lá. As mulheres foram lá, elas viram o túmulo vazio.
Olha, depois alguns de nós foram até o túmulo, viram o túmulo vazio também. Tiveram até visão de anjos, mas ninguém viu o Senhor. Então o que Jesus faz? Jesus chega para eles e fala: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E aí Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a fazer o que, irmão? Começa a fazer o que? Pregar, e vai falando desde Moisés, ele vai ensinando a lei, vai ensinando os profetas, e ele começa a falar, até que eles chegam em Emaús. E quando eles chegam em Emaús, o que acontece, irmãos? Jesus então chega para eles e fala assim: a minha caminhada vai continuar, eu estou indo embora. E eles falam: não, já é tarde, não vá, fique conosco mais um pouco. E a Bíblia diz então que eles prepararam uma mesa e eles deram o pão para Jesus partir. E quando Jesus parte o pão, ele dá graças, ele abençoa o pão, os olhos deles o que? Se abriram. Os olhos o que, irmãos? Se abriram. E quando os olhos se abriram, o que aconteceu com eles? Eles reconheceram. E como que eles reconheceram então o Senhor? Pelo partir do pão. Quando Jesus dá graças e parte o pão, eles falaram: eu já vi isso antes. Aí eles param de olhar para o Cristo morto, para o Cristo profeta, e falam: eu já vi isso antes, ele está vivo, ele ressuscitou, não é mentira não, eu já vi, eu conheço essa maneira de orar, eu conheço essa maneira de partir o pão, eu conheço. E aí, irmão, os olhos se abrem, mas Jesus desaparece, sai do meio deles, se torna invisível para eles. E eles falaram um com o outro: é Ele, é Ele. E aí o que me chama a atenção, irmãos, é no versículo 32. E disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então, irmão, olhe para mim aqui, preste bem atenção. Aqueles homens, eles estavam no caminho da frustração e no caminho da desistência, porque eles só conseguiam enxergar o Cristo profeta morto, homem limitado, um cara que fez grandes feitos, mas não conseguiam enxergar o Filho de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Só que quando Jesus chega para eles e começa a pregar, um sinal acontece. E qual é o sinal que acontece? O coração começa a queimar, o coração começa a aquecer. E eles falaram: bem que o nosso coração estava pegando fogo, enquanto ele nos falava aquelas coisas. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você. Talvez você está aqui nessa igreja, esse ano nós estamos fazendo 15 anos, talvez você já está aqui quase 15 anos, talvez você já tem 30 anos de cristão, e você não consegue enxergar Cristo além daquilo que você estabeleceu para você do que Ele é. E qual é a conclusão disso, irmão? É que você não consegue perceber quem Cristo é de verdade, porque você já criou algo na tua cabeça, você já criou uma verdade na tua cabeça. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, o mesmo Cristo que incendiou o coração daqueles homens é o mesmo que está aqui hoje, e é o mesmo que está disposto a tirar as escamas dos seus olhos, para animar, aquecer esse teu coração. Talvez você vai sair daqui hoje com o conhecimento que você chegou daquela porta para cá, que você entrou naquela porta. Você conhece um Cristo, você conhece a vida cristã, que é isso, vem num culto, nada mais que isso, e você vai embora só conhecendo isso e não vai além. Mas talvez hoje, irmãos, você pode ter uma experiência sobrenatural aqui neste lugar. Talvez hoje o teu coração possa começar a queimar. Eu creio que essa é a noite que o Senhor separou para você. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos.